E aí galera que é Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Pilares da Guerra e 13 Luas, quadrinho nacional, quadrinho independente, pra gente poder bater um papo. Enfim, hoje é dia de resenha de quadrinho nacional. E eu quero começar falando de Pilares da Guerra, do Felipe Frias, Renato Moraes, da Mariane Cândido. Quadrinho em preto e branco, capa cartão, e que aqui a gente vai encontrar uma narrativa que tem por seu protagonista um sujeito chamado Koda, que é esse sujeito aqui da capa. A história começa com uma invasão num determinado forte, um forte Yu, e dessa ocasião diante do ataque, surge o Koda para ajudar ali os seus companheiros. Diante disso, a narrativa é interrompida e nós vamos para um recordatório. E daí nós vamos ter, então, a origem do Koda, saber quem ele é, de onde ele veio, o que acontece com ele, o que não acontece, coisas desse tipo. Ou seja, temos ali um menino órfão que acaba sendo rejeitado por muita gente, maltratado, passa por situações onde ele, de certa forma, é descartável aos olhos de muitas pessoas. E diante disso, ele também começa, obviamente, a desenvolver algumas revoltas no seu coração por razões óbvias. E ele acaba, então, conhecendo outras pessoas e diante de um treinamento militar e uma missão que ele vai acompanhar o seu mestre, ele acaba, então, tendo uma experiência, eu diria, mística, através de uma espada que ele acaba encontrando. E diante disso, a vida do Koda, a partir desse momento, vira de ponta cabeça, ele se torna uma pessoa, digamos assim, nova. E a narrativa aqui proposta pelo Felipe Frias aponta justamente um quadrinho de origem, onde a gente vai ter justamente a origem do Koda, quem ele é, como que ele se tornou um grande guerreiro, e eu diria também que a história aponta aí para possibilidades de continuação. A meu ver, a história acaba de uma forma abrupta. Ela tem uma narrativa assim rápida, mas acaba de uma forma abrupta. Lá no final vai rolar uns diálogos e de repente a história termina. E eu achei muito assim, muito abrupto, sabe? Muito seco essa forma com que terminou, e fica também ao mesmo tempo algumas perguntas no ar a respeito do próprio Koda, por quanto da forma com que a história termina. Por isso que eu acho que a ideia seria também, quem sabe, fazer uma continuação, justamente por quanto dos elementos que aqui são apresentados, e diante também de que boa parte da história se passa no passado, uma vez que a gente vai conhecer o Koda. A arte é ok, e em alguns momentos eu senti falta um pouquinho assim também de alguns detalhes na arte, e também de questões que envolvem os fundos das imagens, de repente também ter ali algumas paisagens. Em alguns momentos tá muito bom, em alguns momentos eu acho que oscila um pouquinho. A arte final também por sua vez, ela fica bem aplicada. O roteiro, como eu disse, ele é fluido, é uma história que você lê rápido, mas que eu acho que acaba também assim de forma muito seca. E eu acho que isso poderia ter procurado um caminho de terminar a história de uma forma que ou ficasse ali um continua ou alguma coisa assim, para ficar ou procurasse um caminho que realmente rumasse para um fim, pelo menos, da proposta existente aqui nesse primeiro volume. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 7, e fica aí a dica para vocês de Pilares da Guerra. O outro quadrinho que eu quero conversar com vocês é 13 Luas. 13 Luas é escrito e desenhado pelo Leandro Vissotto. E temos aqui, uma vez que os Pilares da Guerra, a gente vê que a inspiração nos mangás é bastante latente, aqui por sua vez a gente vê também que as histórias de espada e feitiçaria e filmes como, por exemplo, Senhor dos Anéis, sem dúvida nenhuma também ajudaram bastante ou inspiraram o Leandro na construção da história. Aqui nós vamos conhecer um jovem chamado Tai Hen. Tai Hen é um jovem muito
muito determinado naquilo que ele quer, e não só determinado naquilo que ele quer, ele também é um jovem muitas vezes inconsequente, ou seja, ele põe um negócio na cabeça, ele vai fazer sem pesar exatamente o quanto que isso pode custar, não só a ele, como ao seu próprio povo. Dentro da narrativa, o Tai-Hen vai sair de sua tribo e do seu clã e por conta de um acidente, e ele vai se deparar com uma cidade fortificada. Fica encantado com aquela cidade, volta para casa, mas coloca no seu coração que tem que voltar lá de tudo quanto é jeito, porque ele é importante fazer isso. Ele é aconselhado a não fazer, ele é aconselhado a esperar, pensar melhor nas suas ações. Mas assim mesmo, ele desobedece, dois amigos se unem a ele e ele parte então para essa jornada rumo a essa cidade. O que ele não esperava é que os desafios, uma vez que ele chegasse nessa cidade, seriam muito maiores que ele pensa. E justamente por isso ele acaba passando por enormes desafios. E diante desses enormes desafios, guerras também vão surgindo, uma vez que os povos tribais acabam se unindo diante de determinadas circunstâncias contra o povo que reside nessa cidade fortificada, e ao mesmo tempo, dependendo do que acaba acontecendo, os próprios povos tribais podem se opor um ao outro. Mostra-se diante disso que também o ser humano, diante das suas questões, muitas vezes é bélico demais, egoísta demais, ou quando não, o ser humano acaba fazendo opções que não lhe são melhores. Ao mesmo tempo, a história também mostra que o ser humano pode crescer, pode aprender, pode amadurecer, inclusive aprender com conselhos e aprender também com seus próprios erros. Dentro da jornada do Tai-Hen, a gente vai ver ele passando por ambos os processos, crescendo dessa forma, aprendendo, se desenvolvendo e, consequentemente, aprendendo também a se tornar alguém que ajuda mais o seu próprio povo do que às vezes pensa tão somente em si mesmo. Diante dessa situação toda, a gente tem uma história que também o protagonismo dela, em alguns momentos, vai oscilar. Uma hora vai ser de fato do Tai-Hen, outra hora vai ser da Princesa Lua, outra hora vai ser de uma outra personagem, justamente porque aquele momento pede especificamente um protagonista específico. Diante disso, os desfechos também da história são interessantes e, ao mesmo tempo, procura-se trabalhar com questões que envolvem também o nosso senso de responsabilidade e também a questão da importância da irmandade, que muitas vezes é necessária dentro do nosso próprio contexto. A narrativa, ela assim, não é aquela narrativa fluida em todos os sentidos, haja vista que o autor ele procura ser detalhista e deixar as coisas bem amarradas e evitar de ficar deixando pontas soltas. Ao mesmo tempo, procura ele explicar bem o contexto que ele montou para a história e também dos povos daquele mundo que ele projetou. Então, diante disso, a gente tem uma história cadenciada, muito bem aplicada e com personagens, sim, que muitas vezes são bem carismáticos e que um ou outro você acaba pegando um pouco mais de afeição em relação a eles. E procura também o quadrinho apresentar para a gente essas questões, né, como eu disse, do próprio desenvolvimento, crescimento da pessoa, amadurecimento da pessoa a partir das jornadas por ela enfrentada. É um quadrinho que vai mostrar que a vida não é fácil, que as pessoas muitas vezes não compreendem você e que, quando não, há algumas situações muito difíceis da vida, ao invés de ser ajudado, alguém vai querer se aproveitar daquela situação para conseguir retorno para o seu bel prazer ou coisas desse tipo. Então a gente vai encontrar também batalhas, a gente vai encontrar magia, a gente vai encontrar animais místicos e por aí adiante dentro dessa estrutura proposta pelo Leandro Vissotto nesse quadrinho que se chama 13 Luas, e lá no final da história você vai saber exatamente por que o nome que ele deu para essa publicação. Que nota que eu dou para 13 Luas? Eu dou uma nota 8,5 e fica aí para vocês a dica de 13 Luas. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo para se inscrever no canal e dar aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês dão aquela força esperta para a gente poder ter um pouco mais aí de espaço dentro do próprio YouTube. E não só isso, se você deseja se tornar um apoiador do Eu Leio Gibi, tem um link aí na descrição do vídeo que vai te remeter a um vídeo específico em como você pode ser um apoiador aqui do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo
Até a próxima!